Fala pessoal, hoje eu queria conversar um pouco com vocês aqui sobre um autor que eu já tive a oportunidade de ler duas obras dele e eu queria falar com vocês a minha opinião sobre esse autor, que eu achei dos livros dele, da escrita, e é o George Orwell. Vou pegar aqui os livros que eu tenho dele. Eu tenho A Revolução dos Bichos, os mais clássicos, né, os mais vendidos dele. A Revolução dos Bichos, essa é a minha versão da editora Sétimo Selo. E o 1984, nessa minha versão da editora Príncipes. Então, o George Orwell é um autor que ele é bem conhecido, hoje em dia bastante conhecido, por conta que ele fala de, pelo menos nesses dois livros, ele fala de política de uma forma bem diferente da convencional. Não é um livro especificamente político, é um livro que vai falar sobre um regime. Um vai falar do regime autoritário e o outro sobre a Revolução Russa, mas de uma forma mais alegórica, de uma forma mais ficcional. Porque o 1984 se trata de uma distopia, onde temos o regime autoritário do Grande Irmão, e a Revolução dos Bichos é uma fábula que, através dos animais, ele conta como aconteceu a Revolução Russa. Esse autor, eu não sou um especialista nele, não sou especialista em nenhum autor, na verdade. Eu só sou um leitor que decidiu estudar um pouco sobre esses autores e gravar um vídeo aqui para vocês. Então, o George Orwell, primeiramente, o nome dele não é George Orwell, é Eric Blair. Ele é indiano, que se mudou muito cedo para a Inglaterra, e por isso que os livros dele, alguns têm dizendo que ele é inglês e tal, mas ele é indiano. E ele lutou na Guerra da Espanha e viveu essa questão da Revolução Russa. Ele viveu grandemente essa briga política que teve entre Trotsky e Stalin, né? Ele viveu muito isso, e por isso que ele decidiu escrever esses livros. A Revolução dos Bichos foi escrito primeiro, e depois em 1984, muito tempo depois. Mas assim, falando de literatura, a literatura dele eu gosto bastante, da questão da escrita dele, me surpreendeu. Eu gostei bastante de como a Revolução dos Bichos é um livro muito leve, um livro curto, mas bem objetivo, que você consegue ver. Ele, tanto você consegue tirar uma leitura boa de ler, uma leitura proveitosa, como você consegue te extrair essa parte mais política, essa parte mais reflexiva, mais séria, né? Dessa questão de como o poder consegue corromper o homem, essa questão do ciclo sem fim, né? De revoluções, e se você colocar a pessoa errada no poder, acaba voltando a ser a mesma coisa e às vezes até pior. Então ele consegue trazer essa reflexão de uma maneira bem simples, de uma maneira bem leve. Parece que você está lendo uma história para criança, mas com um peso político muito grande. Já o 1984 é uma história bem mais densa, um livro bem mais pesado. Inclusive, pelo que eu pesquisei, foi escrito após a morte da esposa dele. Então assim, ele ficou bem... E após ele participar de uma guerra também, né? Então ele mudou muito por causa disso. E ele escreve esse livro bem mais denso, um livro bem mais pesado, que eu não aconselho para quem tem menos de 14, 15 anos, porque é um livro bem mais sério. Um livro com tortura, com várias coisas que eu não aconselho. Eu aconselho você ler outros livros que serão bem mais proveitosos. Mas ele consegue mudar totalmente essa visão dele. Não a visão, mas a escrita. No 1984 é um livro bem mais... que te prende, a leitura continua sendo boa, mas é um livro que vai te fazer pensar, vai te fazer se sentir mal na hora que você está lendo, e perceber como tanto 1984 como a Revolução dos Bichos podem sair da ficção e acabar virando realidade. Então esse contraste que ele tem entre o entretenimento e a reflexão, eu acho muito interessante, eu gostei muito disso. Se você for ler, eu começar a ler o George Orwell,
eu aconselho você começar pela Revolução dos Bichos, porque como eu falei é um livro bem mais leve, e depois ir para o 1984. São duas leituras que eu recomendo bastante. Não vai ser uma leitura chata se você pensa, como eu pensava que o 1984 seria uma leitura chata, que eu não ia gostar. Mas acabou que foi uma das melhores leituras que eu já fiz. Eu prefiro 1984 do que a Revolução dos Bichos. Mas só porque eu prefiro, não vou dizer que eu não gostei da Revolução dos Bichos. Não descarto. É um livro que ele ajuda muito você. Se você quiser ler uma coisa mais leve. Por exemplo, você está lendo um livro mais pesado assim. Ou então você está em umas leituras mais paradas. Uma leitura que não flui muito. Você pode intercalar com a Revolução dos Bichos. E se você quiser uma coisa mais densa, uma coisa mais detalhada, você pode ir para o 1984. Então é isso que eu acho desse autor. Não quero falar da vida política dele, porque eu trato aqui de literatura, não trato dessa questão política. Mas a literatura dele eu gosto bastante. Os livros eu aconselho. Ele como pessoa eu ainda tenho que estudar bastante sobre isso. Eu não tenho uma opinião muito formada, mas eu prefiro não falar dele, porque eu sei que tem autores que como pessoas são muito melhores assim, de eu recomendar para vocês. Então, como pessoa, para mim não vai fazer muita diferença, mas na parte da literatura eu gostei bastante. Eu gostei muito desses dois livros. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até a próxima.